Na minha opinião, a Apple acabou de mudar o mundo outra vez com os Apple Vision Pro. Há muitos anos atrás, já nem sequer é do meu tempo, eles mudaram o mundo com a ideia de um computador pessoal. Mas agora, mais recentemente, eles mudaram o mundo outra vez com a ideia de um smartphone multitouch que as pessoas efetivamente queriam usar, e com isto depois surgiram redes sociais, surgiu o meu trabalho e surgiu o mundo como o conheces hoje. Pois bem, eu vejo o Apple Vision Pro como um computador pessoal 2.0. É uma plataforma completamente nova e há muita informação para assimilar. Vamos lá. A primeira grande pergunta é o que é que são os Apple Vision Pro? E a Apple chamou-lhe uma nova maneira de fazer computação espacial, que é uma maneira bonita de falar em realidade virtual e realidade aumentada. A realidade virtual é tu basicamente meteres os headsets e ficares num mundo completamente à parte. Estás no teu quarto, mas de repente, sei lá, estás numa montanha ou estás numa nave espacial, a tua realidade muda completamente. Já a realidade aumentada, tu estás no teu espaço à mesma, simplesmente começas a ver ecrãs, objetos ou outras coisas à volta do teu espaço, ou seja, nasce um objeto digital no teu espaço físico. Sendo que este novo dispositivo da Apple consegue fazer as duas coisas. Mas como é que isto é possível? Em primeiro lugar, tens que entender que, muito como os smartphones, estes Apple Vision Pro são uma maravilha tecnológica, no sentido em que conseguem meter muita tecnologia num pacote bem pequeno, bem reduzido. Para teres noção, dentro desse equipamento está um Apple Silicon M2, o mesmo processador que tu encontras num MacBook Air ou num MacBook Pro. Portanto, estamos a falar de um equipamento que não precisa de estar ligado a um iPad, a um iPhone ou um Mac para funcionar. Ele funciona sozinho por ele próprio e tem o próprio sistema operativo, o Vision OS. Além disto, ainda consegue ter dois ecrãs dentro do equipamento, cada um deles com uma resolução um pouco superior ao 4K, portanto é como se tivesses basicamente duas mini TVs 4K, uma para cada olho, sendo que são TVs micro OLED. Só o custo de desenvolvimento de uma coisa destas deve ser uma coisa astronómica. Além disto, ainda tens um altifalante de cada lado, obviamente para poderes ouvir som, e a Apple diz que o equipamento faz um mapeamento espacial da tua sala para um som que venha da direita, sentires mesmo que ele está a vir da direita. Como se não bastasse, ainda há mais uma característica revolucionária deste equipamento que vem resolver um grande problema que nós normalmente temos quando metemos um headset, que é quem está a ver-nos de fora está a ver-nos com uma coisa tipo opaca, normalmente de plástico, aqui à frente. Não é muito fixe. Então o que é a Apple se lembrou de fazer? Nada mais, nada menos do que pôr um ecrã OLED na parte frontal do equipamento que basicamente imita o movimento que os teus olhos estão a fazer para que o headset pareça translúcido, quando na verdade não o é. O que existem são dois ecrãs 4K, depois todos os processadores, quer o M2 como também o R1, que serve para lidar com todas as câmaras em tempo real, e depois tens ainda um ecrã OLED para mostrar os teus olhos, para que quem esteja a ver de fora não seja assim tão estranho. É daquelas coisas em que a Apple podia certamente fazer o equipamento mais barato e não meter isto, mas é a Apple, portanto, eles vão pensar em tudo e eles vão-te dar uma solução para todos os problemas. E este, malta, é o hardware dos Apple Vision Pro, mas se tu és perspicaz, se calhar estás-te aí a perguntar: Ó Bernardo, mas tu não falaste em controladores, isso vai ser uma cena opcional que se compra à parte, como é que tu controlas o equipamento? Pois bem, essa é a verdadeira magia, não existem controladores. Tu controlas o equipamento com coisas que tu já tens: os teus olhos, a tua voz e as tuas mãos. Basicamente, tu quando quiseres escolher uma coisa, simplesmente vais olhar para ela e as 4 câmaras que estão a ver o movimento dos teus olhos vão saber ao milímetro para onde é que tu estás a olhar. E eu já experimentei isto nos PSVR 2 e é muito bom, sendo que a malta que já experimentou os Vision Pro diz que é ainda melhor. E depois, para selecionares uma coisa, simplesmente fazes assim com os dedos. Isto é a coisa mais natural do mundo. Eu estou a olhar para ali, quero selecionar, faço assim, está selecionado. E para nós que estamos habituados a tocar em coisas para selecionar, seja um smartphone, seja um rato, vai parecer magia. Eu acho que já conseguiste perceber o quão entusiasmado eu estou com este equipamento. Acho que é mesmo uma revolução. Quando a tecnologia parece magia, é quando as coisas vão mesmo a outro nível. Para além de controlar o equipamento, importa saberes ainda que dá para controlar se tu queres estar num mundo mais de realidade virtual ou de realidade aumentada. Ele tem lá a Digital Crown, como tens também no Apple Watch, e é assim que tu vais conseguir controlar se queres ver o ambiente à tua volta ou se queres estar
totalmente imergido num ambiente que não tem nada a ver. E mais uma coisa, obviamente, sendo a Apple, eles tinham que arranjar uma maneira disto ser tudo super seguro, e então eles meteram o Optic ID, que é basicamente o Touch ID ou o Face ID, só que para os teus olhos, para que só tu possas usar o teu equipamento. Em termos dos materiais usados, estamos a falar de um headset que é feito de metal, portanto, vai ser super premium, tenho a certeza absoluta. A experiência de unboxing deve ser uma coisa do outro mundo, mas também vai ser pesado. Portanto, eu não experimentei o headset, não te consigo dizer se é confortável ou não, mas tenho a certeza absoluta, o resto da malta, o resto das marcas que andam a fazer headsets de realidade aumentada e virtual, fazem-nos em plástico por alguma razão, mas não. A Apple não ia entregar uma coisa em plástico, tinha que fazer em metal, como já aconteceu, por exemplo, com os AirPods Max, que são bem mais pesados do que outros headphones. É simplesmente a maneira que a Apple tem de fazer as coisas, mas para compensar o peso extra que o headset vai ter por ser construído em metal, eles meteram aquilo que, na minha opinião, e ainda muita malta a dar hate, mas na minha opinião foi uma boa escolha, eles meteram uma bateria externa, ou seja, tu vais ter um cabo que vai desde o headset até um powerbank externo que tu vais poder guardar no teu bolso. A malta anda a dizer, mas isso não é nada giro, não parece uma cena da Apple, teres um cabo, eu queria as cenas todas wireless, mas repara, tu vais precisar de bateria. Estamos a falar de um chip de computador que está ali dentro, portanto tu precisas de bateria, e eu prefiro usar essa bateria no bolso, onde não me incomoda, do que estar a usá-la na cabeça, onde me está a fazer peso. E se eles esperam que eu use aquele equipamento durante 2-3 horas seguidas, então eu não quero ter uma coisa super pesada, no final do dia me vai fazer sentir que ele veio com um peso na cabeça. E tens duas maneiras de usar, ou com a bateria e vai-te durar o headset 2 horas, ou podes também usar a bateria externa, tem uma ligação USB-C e aí podes usá-lo all day long. Mas ok, agora que já percebemos o que é este equipamento, importa percebermos o que é que ele na verdade pode fazer por nós. E na minha opinião, o que ele faz é elevar a experiência de computador ou de smartphone ao próximo nível. Ele faz-nos estar um bocadinho mais perto daquilo que nós vimos nos filmes de ficção científica. Pensa assim, o que é que tu costumas fazer no teu smartphone e no teu computador? Ou tu estás a trabalhar, ou tu estás a consumir conteúdo. E os Vision Pro vão fazer exatamente isto, só que de uma maneira completamente diferente. Em termos de trabalho, tu vais poder fazer as mais variadíssimas coisas. Mandar mensagens, escrever e-mails, fazer browsing na web, só que num ecrã absolutamente gigante, em que podes ter várias apps abertas ao mesmo tempo dentro do Vision OS, ou podes até, isto por exemplo tinha sido muito útil quando eu andei na faculdade e andava a modelar coisas, tu podes ver objetos que modelas em 3D num software, podes vê-los realmente na vida real em 3D, pousados por exemplo em cima da tua mesa. Aqui, malta, as possibilidades são infinitas e vai depender muito depois, claro, daquilo que os desenvolvedores fizerem com este headset. Mas além disso, vamos dizer que tu estás no Mac e estás a editar o vídeo, mas estás a editar o vídeo num ecrãzito de 13 ou de 15 polegadas. Pois bem, tu metes os Vision Pro e de repente podes estar a editar num ecrã de 60 polegadas com muito mais espaço para veres tudo aquilo que tu queres. Isto para mim é absolutamente incrível, porque tu consegues trabalho de qualidade quando estás a fazer uma coisa profissional, se estiveres num avião, num comboio, etc. Não perdes tempo e, claro, podes também ligar os teus acessórios externos, como por exemplo o Apple Keyboard ou o Apple Mouse. Mas não ligues o Apple Mouse, isso é o pior produto da Apple, compra antes um MX3. Vais poder também fazer uma coisa que hoje em dia toda a gente faz muito, que são video calls, em que tu estás, por exemplo, a ver a apresentação de PowerPoint em grande e depois estás a ver quadradinhos com as pessoas com as quais estás a fazer a call. Mas isso se calhar levanta-te a pergunta, Bernardo, mas eu estou a usar o headset, as pessoas vão-me estar a ver a usar o headset na call? Não, obviamente que isso era impensável. O que seria, e a Apple pensou nisso, e basicamente o que vai fazer é que o teu iPhone vais fazer um scan 3D da tua cara e depois ele vai apresentar ali um meio termo entre uma imagem real e um avatar, tipo uma versão digital de ti. Sendo que a coisa boa é que vai imitar as tuas expressões faciais em tempo real, vai imitar para onde é que tu estás a olhar, lá está, por causa do eye tracking que o Vision Pro tem. É daquelas coisas que neste momento eu não me via muito a usar, só quando conseguirem efetivamente reproduzir um modelo 3D real de mim, aí sim, sem dúvida nenhuma. Agora, trabalho à parte, já fizeste tudo, queres descansar um bocadinho e para consumir conteúdo, meus amigos, é que eu acho que este headset pode revolucionar completamente toda a indústria. Tipo, caso mais básico que vais conseguir fazer no primeiro dia. Sentaste num avião, tens um voo se calhar de 4 ou 5 horas, metes o headset e estás ali a ver a tua série, o teu filme,
num ecrã absolutamente gigante, depois metes os AirPods Pro e tu nem sequer vais sentir que estás num avião. Isto vai ser incrível para matar tempos mortos. Tipo, imagina o que é teres o teu próprio ecrã de 80 polegadas quando estás no avião para poderes ver o teu filme. Brutal! Mas ok, vamos deixar o básico e vamos pensar um bocadinho mais à frente. Vamos dizer que o clube de futebol que tu apoias está longe de ti, está a 300 km ou até vives noutro país, mas gostavas muito de ir ao estádio. Pois bem, com os Apple Vision Pro tu vais poder escolher estar em qualquer lugar do estádio. Podes estar na bancada A, mesmo naquele lugar central, ou podes estar se calhar até a ver o jogo ao pé do treinador e lá está, totalmente imerso. Tu olhas para todo o lado e só vês o estádio de futebol, sentes a atmosfera, tem o potencial para ser inacreditável. Tipo, imagina que tu gostas de NBA, tu vais poder ver os jogos como se estivesses do outro lado do Atlântico, no melhor lugar da arena, só que em vez de custar $10.000 esse lugar, vai-te custar se calhar um pay-per-view de 5 euros. E claro, nem vamos falar de jogar em realidade virtual. Para já, se tu quiseres jogar um jogo qualquer, tu vais ter ali uma tela de 100 e tal polegadas onde podes estar a jogar, uma tela 4K, o que é incrível. Mas mais do que isto, e agora que a Apple também já entrou neste mercado da realidade virtual, tu podes ter a certeza que os desenvolvedores vão cada vez mais começar a desenvolver mais jogos de realidade virtual e vai ser toda uma nova experiência para experienciar jogos. Experiência para experienciar. Boa, Bernardo. Além de tudo isto, os Vision Pro podem ainda deixar completamente obsoletos a maneira como nós pensamos em vídeos e em fotografia. Porque até agora, pá, tu estás ali ao pé da Torre Eiffel com a tua namorada, tiras uma foto e depois vais rever a foto com um momento tão bonito. Mas e se tu pudesses meter o headset e estar lá outra vez? Literalmente experienciares novamente aquele momento a 360 com toda a qualidade, com todo o som que estavas a ouvir no momento. Isto são vídeos 3D e isto vai ser possível. Ah, Bernardo, mas aquela demo que a Apple mostrou em que ele estava a filmar as filhas no seu aniversário, mas estava a filmá-las com o headset e tinha o headset posto, isso não é estranho para as filhas? Claro que sim, a ideia não vai ser tu filmares com o headset, mas eu posso te garantir, mas mesmo quase de certeza, que ou a Apple ou outra empresa vão lançar, aliás já existem, mas vão lançar com mais qualidade câmaras 3D para que tu possas captar tudo e depois visualizar no teu Vision Pro. As fotografias de hoje em dia vão literalmente parecer aquelas fotografias que tu vês impressas a preto e branco de 1950. Agora atenção, isto foi o que a Apple falou no evento, mas houve uma coisa em que eles não tocaram, e acho que não tocaram propositadamente, porque quem está na liderança neste momento, nesse espaço, é a Meta, o Facebook, que é concorrente da Apple, mas estamos a falar, obviamente, do metaverso. Estes headsets vão acelerar e de que maneira aquela ideia do metaverso em que nós podemos estar todos a conviver uns com os outros, com as nossas expressões faciais, com um avatar nosso que é absolutamente igual ao que nós parecemos na realidade. Ou então não, se calhar a gente consegue fazer algumas mudanças porque queremos ser mais assim ou mais assados e vivemos também não só neste mundo físico, como no mundo digital. Se isso é bom ou não, é uma conversa para outro dia, há argumentos dos dois lados. Mas se não viram o filme Ready Player One, então vão ver, porque eu acho que é um bocado para aí que estamos a caminhar. Não, claro, numa forma tão extremista, porque eles lá só viviam praticamente no mundo digital. Pode acontecer, não digo que não, é um dos perigos dessa tecnologia, mas no final do dia este equipamento da Apple vem acelerar a adoção do metaverso, não tenho dúvidas nenhuma. Agora, obviamente que não há uma bela sem senão. Todos os equipamentos têm problemas, muito mais um equipamento completamente novo, de uma plataforma completamente nova e que ainda por cima é de primeira geração. E aqui estão algumas das preocupações que eu tenho relativamente aos Vision Pro. Primeiro, já falei sobre isso, o conforto, sendo que são feitos em metal, quão confortável será usá-los durante longos períodos de tempo? E associado a isso também, qual será a fadiga ocular que tu vais ter a usar dois ecrãs tão perto dos teus olhos? Além disto, uma coisa quase transversal a toda a gente que experimenta a realidade aumentada é que a maior parte da malta acaba por ficar mal disposta. E porquê é que isto acontece? Basicamente, quando tu mexes a cabeça para um lado, o teu cérebro espera imediatamente ver o que está ao lado e não com um atraso
de X milissegundos. Para resolver isto, a Apple disse que o headset deles tem apenas um delay de 12 milissegundos, o que à partida é o suficiente para eliminar este motion sickness. Mas vamos ver. Depois tens obviamente um problema que é difícil de resolver, que é, se eu projeto um objeto 3D aqui nesta secretária e estou-lhe a mexer ou se estou a cumprimentar alguém no metaverso, eu estou à espera que quando toco numa mão eu sinta qualquer coisa aqui, não é? O feedback áptico. E obviamente estes óculos não têm qualquer tipo de resposta áptica. Se calhar a resposta vai ser, não sei, meteres uma pulseira que consiga projetar vibrações ou calçares umas luvas. Não faço ideia, mas não é simples. Além de tudo isto, eu pus-me a pensar, espera lá, tu tens um processador de computador dentro daquele headset. Tu tens basicamente duas mini TVs 4K, ainda tens um ecrã OLED de fora, ainda tens câmaras, ainda tens mais um processador para as câmaras e para os sensores. Isso deve ficar quentinho, não é? Pois, e a verdade é que vai ficar de tal maneira que a Apple foi forçada. Eles não confirmaram isto, mas tu consegues ouvir nas entrelinhas, se estiveste atento à apresentação, tu vais ter uma ventoinha dentro deste headset. E isto é mais peso, a ventoinha obviamente vai fazer barulho, e até que ponto é que a tua cara não vai ficar assim quentinha quando estiveres a usar o equipamento? Vamos ter que esperar para ver. Agora, eu quero que tenhas uma noção que é, isto que tivemos a falar até agora, o hardware ser absolutamente incrível, a Apple já ter construído algumas features de software que vão ser muito úteis, nada disto interessa. Porquê? Pensa o que era o teu smartphone sem aplicações. Tu literalmente não usavas, era igual a um Nokia para fazer chamadas. Tipo, se não tivesses WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, para que é que tu usavas o teu smartphone, certo? E o que eu quero dizer com isto é que os desenvolvedores de aplicações vão ter um papel importantíssimo em ajudar ou não esta tecnologia a se ingrar e a ser o futuro ou a morrer. Pessoalmente, eu acho que a Apple vai aliciar ali os desenvolvedores-chave a fazerem coisas incríveis. Para quê? Para que depois muita gente compre este headset e para que depois a Apple possa dizer aos outros desenvolvedores: malta, nós já temos aqui uma base de utilizadores gigante, portanto é melhor começarem a fazer aplicações para ganharem também o vosso dinheirinho. Aliás, esta é a razão principal e certamente foi uma coisa que já te perguntaste, Bernardo, quando é que isso sai? Para a semana? Para o mês que vem? E a verdade é que só vai sair para o ano que vem, sim, início de 2024, e apenas nos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de um lançamento faseado que só começa quase daqui a 8 ou 9 meses. E porquê? Para os desenvolvedores terem tempo para programar aplicações para um dispositivo que é completamente novo, para um sistema operativo Vision OS que é completamente novo. É óbvio, eles precisam de tempo. Se a Apple lançasse o equipamento hoje, ia lançar o equipamento apenas com as suas aplicações, o que não era de todo, vamos dizer que não era bom, sobretudo para o preço que vai custar. E sim, este é o grande elefante na sala. A Apple anunciou que este dispositivo vai custar nos Estados Unidos, quando for lançado, $3.500, e depois no final de 2024 vai ser lançado em mais alguns países, não sabemos bem quais, pode ser só no UK, na Austrália, por causa da língua inglesa simplesmente não sabemos, mas quando chegar cá a Portugal, seja em 2024, seja em 2025, chegará pelo preço à partida de 4.300, 4.400 euros. Sim, ouviste bem, é sem dúvida nenhuma um brinquedo para ricos, mas por um lado eu não te consigo dizer, epá, isso é caro, porque tu vais comparar com o quê? Não existe literalmente mais nenhum produto nesta categoria específica que faça tudo o que o Apple Vision Pro faz. E agora, fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, tens que pensar que a Apple andou muitos anos a enterrar milhões e milhões e milhões em desenvolvimento deste produto, que lá está. Não é desenvolver o próximo iPhone com umas câmaras melhores ou com um ecrã mais bonitinho. Estamos a falar de desenvolver um produto completamente novo, com avanços tecnológicos, como por exemplo os ecrãs micro OLED, a quantidade de câmaras ou o cooling para arrefeceres um M2. Malta, tudo isto custa muitos milhões de euros e a Apple vai, claro, querer ver algum retorno de volta assim que lançar este headset. Daí ter lançado os Vision Pro. Eu não me surpreendia nada daqui a uns anos chegassem os Vision ou Vision SE, que fosse um headset muito mais barato, e quando eu digo muito mais barato, não esperaria que fosse menos de 800, 900, 1000 euros, basicamente o mesmo preço que uma pessoa está disposta a gastar num smartphone ou num computador, mas até lá
Basicamente é do género mesma coisa que o Master Plan da Tesla, em que eles lançaram primeiro os modelos mais caros e depois vieram por aí abaixo para conseguir financiar o desenvolvimento de modelos mais baratos com o que ganhavam dos modelos mais caros. Dito isto, eu vou sem dúvida nenhuma tentar arranjar uns assim que saírem e obviamente vais ver aqui no canal, mas eu quero que escrevas aí nos comentários qual é que é a tua opinião relativamente a este equipamento e, mais do que isso, relativamente a este futuro de realidade virtual, de realidade aumentada, em que nós podemos viver meio no mundo real, meio no mundo digital. Escreve aí o que é que tu achas e assim eu também sei que ficaste até ao final do vídeo. Eu sei que não foi um vídeo nada curto, portanto se ficaste até aqui és dos meus, muito obrigado.